Seja bem-vindo ao canal do YouTube do Venda Mais Consórcio. Meu nome é Joelson, tenho mais de 15 anos no consórcio e eu quero ajudar você, profissional de consórcio, você da área do consórcio, seja representante, vendedor, empresário, você que está aí desbravando esse universo do consórcio, eu quero ajudar você a vender mais consórcio. E no vídeo de hoje eu vou falar para você como conduzir uma negociação de alto valor. Como eu consigo conduzir uma negociação de alto valor com clientes que vão comprar ali créditos maiores, com clientes high ticket, com clientes que têm um poder maior de compra, como atender um cliente de 1 milhão, por exemplo. Então, esse é o tema de hoje. E já que você já está aqui, o que você vai fazer agora? Clica em gostei, já deixa o seu joinha aí nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal e ativa as notificações para você sempre ser avisado aqui pelo YouTube que saiu conteúdo novo aqui no canal do Venda Mais Consórcio. Vamos lá? Vamos lá. Eu sempre vejo pessoas muito preocupadas falando assim, mas Joelson, eu tenho medo. Se eu for atender um cliente de 500 mil, se eu for atender um cliente de 1 milhão, se eu for atender um cliente de 2 milhões, eu tenho muito medo porque eu não sei o que esse cliente vai falar, eu não sei o que esse cliente vai perguntar, eu não sei quais são as dúvidas desse cliente e isso me deixa um pouco ansioso e eu prefiro não ir. Ou se eu for, eu acredito que eu vou perder essa venda. E eu quero falar para você que é natural. Muitas vezes a gente, quando não tem tanta experiência ou quando vai viver algo novo, nós ficamos ali naquela situação de, pô, será que eu dou conta, né? Será que eu sou capaz de conseguir atender clientes assim? Será que eu sou capaz de realmente chegar lá e mostrar para o que eu sou, mostrar o que eu posso fazer, mostrar que eu estou lá para fazer acontecer? Essa é uma das maiores dificuldades. E nesse vídeo eu quero aqui, durante esse vídeo inteiro, trazer para você algumas ideias, algumas estratégias que vão ajudar você, com certeza, a converter essas vendas. Então, vamos lá. Primeira coisa, para que você consiga atender ou negociar com clientes de alto valor, você precisa ter algo chamado segurança. E quando eu falo de segurança, não é o cara de terno e gravata do seu lado, né, de 5 metros de altura, para lhe proteger, não, do cliente. Quando eu falo segurança, é segurança na tua fala, é segurança nas tuas explicações, é segurança diante dos momentos em que o cliente vai apresentar objeções, é segurança em momentos em que o cliente vai querer muitas vezes procrastinar uma decisão de fechamento. Então, a segurança ela está ligada exatamente a esses momentos. Então, se você não tem a segurança nos seus atendimentos, você também não vai conseguir fechar a venda. Por quê? A alma da venda é segurança. Se o cliente não sente segurança, ou seja, se o cliente não confia em você, dificilmente ele vai comprar, dificilmente ele vai fechar um consórcio. Por qual razão? Porque ele não vê você como alguém que é capaz de solucionar o problema dele. É mais ou menos como você, mulher. Você, mulher, você vai em um salão de beleza que você não confia, de uma nova cabeleireira que chegou ali, que ninguém indicou, mas que você foi lá, você vai? Você não vai. Por quê? Porque você precisa ter confiança. Você, homem que tem seu carro aí, você leva seu carro em qualquer oficina? Não. Por qual razão? Porque você precisa ter segurança. E o cliente, na hora de fechar, também ele precisa que ele tenha segurança. E quando eu falo segurança, segurança em ver você como um solucionador do problema que ele está vivendo. Tá bom? Joelson, como é que eu passo segurança? Primeiro ponto, princípio da congruência. O que é o princípio da congruência? O princípio da congruência é que se você vai atender um público-alvo, você tem que estar congruente, condizente com o que o empresário se veste, com que a forma que o empresário fala, a forma que o empresário pensa, a forma que o empresário vê o mercado. Então, se eu vou atender um cliente que é empresário, no mínimo eu tenho que estar com a roupa que seja compatível, congruente com a de um empresário. No mínimo, eu vou ter que me portar como um empresário. Tá? É claro que você não precisa entrar naquela da síndrome do impostor, viver alguém que você não é.
Eu não estou falando sobre isso. O que eu estou falando é que as pessoas se conectam com pessoas que são mais parecidas, que são similares a elas. Então, quanto mais eu chego preparado e de aparência para atender esse cliente, vai ficar mais fácil gerar conexão, confiança. Então, se eu quero me conectar com esse cliente, eu vou precisar fazer isso. Por quê? Porque quando eu já chego bem vestido, quando eu já chego talvez com um paletó, com uma camisa social, quando eu já chego nesse modelo, vai ficar muito mais fácil esse cliente se conectar, porque o padrão mental dele já está programado para se conectar com pessoas que têm ali essa aparência. Vou atender um cliente do rural, do mesmo jeito. Vou tentar colocar, de repente, uma camisa quadriculada, de repente, uma camisa polo, de repente, uma bota, de repente, entendeu? Se eu vou atender um cliente jovem, um cliente que é empresário, mas ele é jovem, ele é da tecnologia, pô, ele usa tênis, ele usa camiseta, eu vou também de tênis, camiseta, você entende? Então, mais uma vez, você não vai precisar entrar ali na síndrome do impostor, ser alguém que você não é. Não é essa a questão, mas se você agir congruentemente com o perfil do cliente, isso vai ajudar você a ter mais resultado. Entenda, o cliente compra primeiro você, depois o cliente compra o produto. Tá? E quanto mais você estiver nesse padrão, isso vai ajudar. Além do princípio da congruência, é importante também que você entenda sobre o contexto do cliente que você vai atender. Então, se eu vou atender um cliente que está trabalhando ele trabalha com exportações de melão. Qual a primeira coisa que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que estudar, entrar no Google, como são as importações de melão? Como é que funciona isso? Eu preciso, no mínimo, ter o quê? Pontos de conexão com o meu cliente. Então, eu tenho que trazer pontos de conexão para que ele perceba que, primeiro, eu fiz o dever de casa, segundo, eu me importo com ele, terceiro, eu entendo sobre a realidade dele, empatia. Quanto mais eu mostrar para o cliente que eu entendo sobre o universo dele, isso vai gerar mais confiança, tá? Então, falei aqui primeiro sobre o princípio da congruência, falei segundo sobre pontos de conexão, entender o contexto do cliente, muitas vezes a cidade que ele mora, e o que eu estou falando aqui serve para videoconferência e serve para atendimento presencial, para as duas coisas. Então, princípio da congruência e ponto de conexão. Qual a terceira coisa que eu tenho que trazer para gerar mais confiança? Conhecimento das opções que o cliente tem. Eu preciso conhecer quais são as opções que o meu cliente tem. Hoje ele tem acesso a crédito pelo financiamento, quais são os tipos de crédito que ele tem disponíveis, existe algum tipo de crédito subsidiado pelo governo que ele tem acesso, não tem, o segmento que ele trabalha é um segmento que tem dificuldade de acesso ao crédito, esse cliente ele tem, hoje ele tem poucas opções, ou ele tem muitas opções de linhas de crédito, como é que funciona? Eu preciso entender as opções que o meu cliente tem para quê? E conhecer cada uma delas, porque no momento em que eu for falar do consórcio, ele vai dizer, mas esse investimento que eu estou fazendo aqui é melhor. Mas essa linha de crédito que eu tenho aqui pelo Pronamp é melhor. Mas essa linha de crédito que eu tenho aqui pelo Banco Rural é melhor. Mas essa linha de crédito que eu tenho aqui pelo Banco da Amazônia é melhor. Mas essa linha de crédito que eu tenho aqui pelo Sebrae é melhor. Você entende? Então, eu tenho que entender quais opções de crédito que o cliente tem. Eu coloquei Sebrae aqui. Eu sei que Sebrae não é um banco, tá? Tô só brincando. Você tem que entender as linhas de crédito que o cliente tem para exatamente comparar. Você prefere já chegar preparado, sabendo as opções que o cliente tem, ou você prefere ser pego de surpresa e não saber como quebrar a objeção na hora? Então, conhecer muito bem as opções que o cliente tem vão fazer com que você fique numa posição totalmente privilegiada em relação ao cliente. Quando o cliente falar, você diz, tudo bem, eu entendo. Inclusive, essa linha de crédito que você está buscando, essa característica, essa característica, essa característica. Esses são os pontos negativos. Entendeu? Então, isso vai trazer para você uma autoridade que você não tem ideia. O cliente olha para você e pensa, caramba, eu estou falando com um profissional que entende do mercado, não só do produto dele. E isso gera um impacto muito acima da média. Entendeu? Então, conhecer as opções que o cliente tem. Qual o próximo quarto? Qual o próximo passo? O quarto passo. Eu tenho que conhecer muito bem do meu produto. Eu tenho que conhecer muito bem do produto que eu trabalho.
Quantas vezes você já leu o seu contrato de adesão? Você já leu mais de 2? Você já leu mais de 3? Acho pouco provável. Deixa aqui nos comentários, inclusive, se você já leu mais de 3. Eu acho bem difícil você ter lido seu contrato mais de 3 vezes. Leia seu contrato, conheça as regras. Quando o cliente tiver a pergunta, quando o cliente fizer a pergunta, você tem a resposta na ponta da língua. Conheça os pontos negativos da sua administradora, estude eles também. Desenvolva a estratégia de como quebrar cada objeção em relação a pontos negativos do seu contrato. Porque quando você conhece muito bem o teu contrato, quando você conhece muito bem os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, isso vai trazer muito mais segurança para você. Você não vai ter medo da pergunta porque você tem a resposta. Você entende isso? Isso faz mas muita diferença. Quinto ponto dessa história, qual é? Você tem que ter um conhecimento das técnicas de venda. Você tem que saber o que fazer em cada etapa da venda. Tem muito vendedor que já entra na abordagem falando do consórcio e já falando de preço. Você não entende o que o cliente precisa, não entende exatamente por que ele precisa, quais são as razões que ele precisa, você não ouve o seu cliente, você vai com tanta ansiedade para a oferta que você perde a venda. Você vai para essa venda com tanto medo de perder, com tanto anseio de perder, que você perde. Lembre de uma coisa, você não pode perder aquilo que você não tem. Então, você está diante do seu cliente, não tenha medo. Se você conhece o contexto do cliente, se você conhece a empresa do cliente, se você conhece as opções que esse cliente tem, se você conhece o contrato de adesão de cima a baixo, se você conhece técnicas de venda, por que você vai perder essa venda? Agora, se você vai para o atendimento sem saber nada disso, aí você não vai conseguir negociar com o cliente. Entenda seu cliente. E aí vem a cereja do bolo, que é o passo 6 de toda a nossa conversa aqui que a gente vem falando. Qual é? Sempre que você for falar de preço com o seu cliente, entenda uma coisa: características não vendem. Características não vendem. Sempre quando você apresentar uma característica, apresente o benefício junto e uma vantagem também. Vou dar um exemplo para você. Chego para o meu cliente e falo assim, ó, fiz os cálculos aqui e esse consórcio que você está pagando aqui, que você vai fazer, ele está lhe dando uma economia de 100 mil reais. Tá, isso é uma vantagem, né? Qual é o benefício disso? Com esses 100 mil reais você pode comprar outro imóvel, você pode aplicar esse dinheiro, você pode investir em um upgrade do imóvel que você está comprando. Entendeu? Você está trazendo benefício. Quando eu falo só de vantagem, então, quando eu falo só de característica, então, João, esse consórcio que você está fazendo aqui, ele é 100 mil mais barato do que o financiamento, é muito bom, não tem juros. Ou, fulano, esse plano seu que você está fazendo aqui é um plano de 120 meses. E aí? Um plano de 120 meses, e mais o quê? Qual é a vantagem no plano de 120 meses? João, é o seguinte, esse plano que eu estou apresentando para você aqui é um plano de 120 meses. A grande vantagem, sabe qual é? É porque você vai pagar o seu imóvel e quitar o seu imóvel na metade do tempo do que a grande maioria dos brasileiros quitam. Hoje a maioria dos brasileiros, João, eles pagam até 32 anos no financiamento, só que eu quero aqui dizer para você que você vai quitar em 12. Isso é uma grande vantagem. Sabe qual é o maior benefício? É que hoje você tem 30 anos, daqui a 12 anos você tem 42. Com 42 anos você vai estar com um imóvel quitado, podendo comprar outro imóvel e assim ter uma renda passiva para sua aposentadoria. Imagina só você com 60 e poucos anos, em vez de estar esperando uma aposentadoria do governo federal, você ter 2, 3 imóveis ali gerando renda mensal para você. Pelo consórcio você consegue. Pelo financiamento você passaria 30 anos preso. Inclusive você quitaria esse imóvel depois de 60 anos de idade. Entende a diferença? Por isso que eu quero apresentar aqui para você as vantagens e os benefícios. Então sempre atrele vantagens e benefícios a qualquer tipo de negociação. Esse é um ponto fundamental para que você consiga deixar o cliente olhando assim, pensando, caramba, estou falando com um profissional.
No final das contas, apresentei a proposta e eu faço o seguinte para o meu cliente. Hoje, você tem alguma dúvida? Tem algo aqui que não ficou claro? Não, Gelson, gostei, está maravilhoso. Assina aqui. Não tenha medo de dizer para o cliente, assina aqui, me dê sua documentação. A gente vai dar continuidade ao seu contrato ou ao seu projeto. Ah, não, mas é porque eu prefiro pensar. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos, tá bom? Eu prefiro pensar, e você vai quebrar a objeção para isso. E assim vai. Mas se você trouxer tudo que eu falei aqui agora no início para os seus clientes, se você chegar nesse nível diante do seu cliente, seja no vídeo, seja presencialmente, você vai gerar um valor absurdo. O cliente vai olhar para você com outros olhos. Ele vai ver em você um especialista no mercado, não só em consórcio. Esse é o ponto mais principal desse vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo e me acompanha lá no Instagram, @vendamaisconsórcio. Me acompanha lá, eu posto dicas diariamente para profissionais de consórcio, também posto um pouco sobre a minha vida, então se você quer me conhecer, vai lá no Instagram. Também, ó, vai aqui no link aqui embaixo, você vai ter acesso a vários treinamentos meus aí voltado para fechamento, objeções, a tráfego pago, tudo que você precisar sobre consórcio, também aqui embaixo tem vários links aqui que você vai poder adquirir um dos meus treinamentos. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!